Olá, bem-vindos ao curso de crescimento interior. Esse é o nosso primeiro módulo e o título da nossa primeira aula é o aflorar do ser crístico. O que significa, então, esse aflorar do ser crístico? O que significa eu dizer que vou ser um ser crístico? Primeiro eu tenho que retomar o significado da palavra Cristo, que geralmente ela é interpretada como sobrenome de Jesus por causa das várias menções na Bíblia de Jesus Cristo. Porém, esse termo significa o consagrado, o purificado. Ele é um título. Eu posso tornar um pouco mais amplo esse significado para o Messias, o iluminado, o redentor, ou aquele que torna o homem livre através da verdade. Então, nós temos espíritos iluminados, crísticos presentes na Terra, no planeta, como emissários do Cristo planetário. Para a escola iniciática de Umbanda Crística, o Cristo em si seria o Cristo planetário, um espírito arcangélico responsável pela evolução do planeta Terra como um todo. E Jesus seria o médium do Cristo planetário, trazendo-nos as mensagens de desenvolvimento para a nossa libertação. Então, Jesus é um espírito crístico, mas não o Cristo planetário. Esse termo, então, ser crístico, eu posso dizer que significa ser semelhante a Cristo? Sim, posso dizer que sim, eu devo ter o mesmo sentimento do Cristo, eu devo tratar as pessoas como Cristo tratava, porém o termo crístico ele é mais abrangente, ele envolve amor universal, não apenas seguir a doutrina de Jesus de Nazaré. Então, ele refere-se ao trabalho realizado pelo Cristo planetário com todos os seus fiéis medianeiros. Então, tem alguns exemplos no slide: Antúlio, Buda, Krishna, Zoroastro, Akhenaton, Moisés, Maomé e o incomparável Jesus. Se formos pegar a palavra cristãos no grego, a tradução é pequenos cristos, no sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa do Cristo, mas sem relacionamento com uma única religião, mas numa questão de segmento de ensinamento dos espíritos elevados, de todos os espíritos crísticos que já estiveram encarnados na Terra, de ensinamentos universais emanados do Cristo planetário, mensagens de amor, de paz, de evolução, que estão presentes em toda a história da nossa humanidade. Então, esse curso, ele envolve trazer o que é bom, o que agrega, nos tornar crísticos sem preconceito, despertando a nossa consciência do ser interior para essa jornada que se apresenta à nossa frente. Então, para encerrar esse raciocínio, a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. No capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, está escrito: Jesus é o espírito mais puro que veio à Terra. Com isso, é nosso guia e modelo a ser seguido. Não era necessário para Jesus encarnar no planeta Terra. Ele veio apenas por nós, trazer essa mensagem, trazer as leis divinas, passar seus ensinamentos, a fim de seguirmos os seus passos. Os seus passos para quê? Para a libertação interior. No capítulo 12, versículo 47, João, Jesus diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar,
mas para salvar o mundo. Então, Jesus Cristo, ele é um dos nossos exemplos de amor universal, nosso modelo, nosso guia, e não tem como ter crescimento interior, reforma íntima, sem seguir o mais puro modelo que esteve presente em nossa humanidade. E se nós dizemos que nós somos seres crísticos, dentro de nós temos uma centelha divina. Encontramos nos versículos bíblicos do livro de Gênesis a anotação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Semelhança de Deus. Deus é infinito em suas qualidades, único, eterno, justo, bom, imparcial, onipotente, o Criador incriado. Então, nós podemos sim despertar essa centelha divina que nos faz a imagem e semelhança do Criador. Nós temos dentro de nós a capacidade criativa doada pelo nosso Pai de crescer. Nós temos dentro de nós muito trabalho a ser feito, que exige e precisa muita vontade individual de cada um, para o bom uso dessa centelha divina, porque hoje nós a temos apagada, somos inconscientes dessa grandiosidade que nós carregamos e nós ainda usamos para a prática do mal e do sofrimento de nós mesmos e do próximo. Então, tem duas frases no slide que eu quero que vocês guardem, que faz parte do crescimento interior. Gerados do amor e pelo amor, nossa essência interior é o bem, é a união. Foi assim que nós fomos feitos, nossa essência é o bem. As imperfeições são trabalhadas, são passageiras e são equilibradas. Nós somos seres em evolução. Em Mateus, ninguém pode servir a Deus se não estiver servindo ao seu irmão. Está então intercalado a nossa ajuda e a ajuda ao próximo como crescimento e como despertar da centelha divina. A frase que terminou a última aula da prece de Cáritas, o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Nós somos seres eternos, então, se nós tivermos essa perspectiva da eternidade, nós crermos na eternidade do Espírito, nós crermos que uma faísca, uma caixa de fósforo, uma agulha que eu altero hoje na minha vida possa ser uma pequena atitude, se refletirá por toda a nossa eternidade. Isso vai nos trazer uma perspectiva do reservatório de bênçãos do Criador que Ele tem para nós. É um reservatório de progresso, de perfeição, ao qual nós estamos destinados a evoluir. E o homem, ele usufrui só aquilo que ele plantou. Portanto, você precisa plantar agora, você precisa construir hoje. Assim acontece no terreno do espírito. Todas as oportunidades estão dentro da sua mente, do seu pensamento, das suas ações. Nós temos que pôr a mão na massa e extrairmos o melhor que está dentro de nós. Dai-nos a capacidade de sermos o espelho onde possamos refletir a vossa imagem, a grandiosidade dessa frase, a grandiosidade que eu tenho que trazer e interiorizar isso dentro de mim, na próxima palavra que eu falar, na próxima atitude, a grandiosidade de eu entender
o que é o ser crístico, de eu entender que eu carrego essa centelha divina. Ela tem que ser despertada hoje, tem que ser despertada agora. O tempo passa rapidamente, nós não temos mais tempo para mudar, nós temos que começar hoje. Nós temos que começar a raciocinar nas nossas ações, não deixar os impulsos sobressaírem, os defeitos sobressaírem frente ao que é certo. E esse slide traz o construindo um novo eu. A nossa vida não é só o que recebemos, não é só o que te aconteceu no passado, os traumas e as questões dificultosas que você, espero, já tenha vencido e que não espelhe hoje em suas ações, mas o que recolhemos e como nós recolhemos o que nos é passado. E tem uma pergunta aí: o que você está disposto a mudar? Muitas vezes nós tentamos realizar uma mudança em nossas vidas e falhamos. Por que falhamos? Porque não é uma mudança completa em todos os níveis que devem se acontecer. Quantas pessoas começam a executar projetos e desistem ou abandonam ao primeiro sinal de dificuldade ou desafio? Então, não basta você conhecer e aprender novas ideias. Há necessidade de estar disposto a mudar, a praticar, a iniciar um novo modelo e um padrão de vida. Essas realizações, para serem, então, duradouras, parte-se do querer, primeiramente, mas ela envolve 4 níveis de assimilação de que somos portadores. O primeiro nível emocional, cognitivo, fisiológico e espiritual. Então, vamos falar um pouquinho desses 4 níveis. O cognitivo, então, é a sabedoria. Ela envolve o relativo ao processo de percepção, seus aspectos, de raciocínio, o seu nível intelectual de entendimento, lógico, os fundamentos em questão. Então, envolve o eu me dedicar ao estudar, à leitura, ao aprendizado, qual é o tempo que eu tenho para assimilar essa mudança. Se eu tenho uma questão a resolver interior, eu tenho que buscar o entendimento dela, para que eu possa, então, me sobressair e vencer. Eu tenho o segundo, que é o emocional, que é o sentir. Tudo que nos é gravado, nós temos uma emoção naquele dia, naquele momento, naquela atitude. Então, eu não consigo perdoar a traição do marido, não pela questão toda em si, mas pelo que aquilo me fez sentir naquele momento. Então, aquilo fica gravado. O dia em que eu me formei, o meu casamento, o que foi que eu senti quando o meu filho nasceu? Então, essa emoção, esse sentimento é que fica gravado nesse dia e que fazem as lembranças nos acompanharem por toda a vida. É a carga emocional. Então, é um nível de conhecimento. O fisiológico, que é o funcionamento, é o fazer, o executar, é o comportamento. E geralmente é onde a maioria se perde, pois o conhecimento precisa ser uma habilidade em que você se desenvolve e a vida se desenvolve com você. Então, nós temos aí no fisiológico, mesmo que eu negue as minhas emoções e as minhas dificuldades, eu tenho o psicossomático. E que se eu pegar as doenças que eu estou sendo acometido, eu consigo visualizar no ciclo da vida aquilo que eu não venci, aquilo que eu não melhorei e aquilo que se tornou físico. E o espiritual
o nível de conhecimento espiritual que ocorre quando o que você aprende começa a fazer parte da sua identidade, quando aquilo passa a ser um traço do seu caráter, um atributo seu. O espiritual é muito grandioso, é muito interessante. Quando eu faço uma mudança interna, quando eu cresço, quando eu tenho bondade, eu tenho altruísmo, a minha simples presença naquele ambiente traz paz, traz serenidade, ou a minha presença sem modificação já incomoda a forma de eu falar, a forma de eu agir, já traz a soberbia, a vaidade, o orgulho, a humilhação. Então, aí nós temos como exemplo Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. Então, é a imagem onde refletiu o Criador. Então, eu olho para a foto deles e isso me traz paz. Porque eu tenho uma modificação, eu tenho um crescimento interior gigante. Eu olho para eles e eu quero fazer o bem. Eu olho para eles e eu quero ser bom. Eu olho para eles e eu penso, eu posso me modificar, eu também posso fazer a caridade, eu também posso ajudar. Então, eles despertam essa modificação interior deles, eles despertam à sua volta. Então, o simples olhar nos traz o despertar da centelha divina, nos faz querer ser seres crísticos, enfim, nos faz seguir o bem, nos faz querer o amor universal. Então, as realizações, as mudanças que vocês vão plantar em suas vidas a partir de agora, tem que envolver os 4 níveis. Eu tenho que ter o cognitivo, o emocional, o fisiológico e o espiritual. Ela tem que ser uma mudança ampla. E para encerrar, lembrem-se, as pessoas não têm acesso ao seu coração, mas elas têm acesso ao seu comportamento e como você as fez se sentirem. Precisamos mudar o comportamento. Você veio a esse mundo para ter a capacidade de germinar, de florescer a sua identidade. Não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos nos apoiando, nos ajudando. Fica muito difícil ser sozinho. O homem é aquilo que ele pensa. O que você pensa que você é, tem que começar a tornar, a mudar. E aí tem uma frase: assim como um jardineiro cultiva sua terra, conservando-a livre do mato e plantando flores e frutos que lhe são necessários, assim também o homem cultiva o jardim de sua mente, arrancando todos os pensamentos maus, inúteis e impuros, e cultivando, com vistas à perfeição, as flores e os frutos de pensamentos justos, úteis e puros. Veja essa foto, o quão linda ela é. Veja que o Pai faz florir em meio ao deserto de Atacama, o mais seco deserto do mundo, tido como o mais árido deserto do mundo, o Pai ainda assim faz florescer em meio ao deserto. O homem é aquilo que ele pensa, seja o jardineiro que cultiva a sua terra. Plante flores agora para colher os frutos necessários da evolução.
O Pai está perto de nós, a centelha divina está dentro de nós. O ser crístico é a questão de escolha a cada minuto do seu dia. É a questão da leitura, é a questão do evangelho, é a questão do aprendizado. Nós vamos juntos nessa jornada trazer esse conhecimento para vocês, mas plante agora, dentro de cada um de vocês, as flores de Deus. Faça despertar a sua centelha divina.